Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje a gente vai entrar no contexto do processo de seleção de pessoas, né? É, então a gente avança um pouco o processo, né? Saindo da etapa de recrutamento que vimos na aula anterior e entrando na seleção, né? Se o recrutamento ele é responsável por atrair os candidatos, é, a seleção ela é responsável por decidir quem realmente será contratado, né? Então, o foco da aula de hoje está na tomada de decisão. Tá? A gente vai entender como que as organizações escolhem as pessoas de forma estruturada, reduzindo erros, aumentando a probabilidade de acerto. Tá? Além disso, a gente vai conectar esse processo com conceitos que vocês já conhecem da engenharia de produção, como análises, critérios de redução de risco e tudo mais, tá? Em resumo, hoje nós vamos entender como sair da atração de candidatos para uma decisão organizacional estratégica. Tá? Na aula anterior, nós vimos que o recrutamento ele tem como objetivo atrair candidatos para a organização, certo? Ou seja, ele amplia o número de opções disponíveis para o processo seletivo. Agora a gente entra na etapa seguinte, que é a seleção, tá? Se o foco antes era em quantidade, não que no recrutamento não se foque em qualidade, mas o recrutamento ele procura trazer o máximo de pessoas que entendem-se ser qualificadas para aquela vaga, né? Então, se antes o foco era em quantidade, agora o foco é em qualidade, tá? A seleção é um momento no qual é o momento em que analisamos os candidatos e escolhemos aquele que melhor se encaixa nos requisitos da vaga da organização. Portanto, o recrutamento e seleção não são processos isolados. Tá? A gente já viu que eles estão interligados, né? Eles são etapas contínuas, né, dentro de um mesmo processo de contratação. A qualidade da seleção, ela depende diretamente da qualidade do recrutamento. Tá? Na opinião de vocês, qual que é a etapa mais importante, o recrutamento ou a seleção? Respondam para mim, tá? A seleção de pessoas, ela pode ser entendida a partir de três ideias principais. Primeiro, ela é um processo de comparação, tá? Nós comparamos o perfil dos candidatos com os requisitos do cargo. Segundo, ela é um processo de decisão, tá? Não basta analisar, é preciso escolher quem será contratado. E o terceiro objetivo central é o ajuste entre o candidato e o cargo, né? Ou seja, encontrar pessoas cujas características estejam mais alinhadas às exigências da função e às necessidades da organização, né? Portanto, selecionar não é apenas avaliar pessoas, é tomar uma decisão buscando o melhor encaixe possível. A seleção ela deve ser entendida como um processo de tomada de decisão. Não estamos apenas avaliando candidatos, estamos escolhendo entre alternativas, tá? Para que essa decisão seja de qualidade, ela precisa ser baseada em critérios claros, como requisitos do cargo, competências, evidências, tudo isso observado no processo, tá? Sem um critério de decisão, é, esse momento ele tende a ser subjetivo e menos confiável. Ou seja, se você não tiver critérios, a decisão ela passa a ser subjetiva e menos confiável. Tá? Outro ponto importante é que a seleção ela busca reduzir incerteza. Tá? Nunca a gente tem certeza absoluta de que a escolha é perfeita, mas nós podemos estruturar o processo para aumentar a probabilidade de acerto. Ou seja, selecionar bem é tomar decisões com base em critérios para reduzir o risco de erro. O objetivo principal da seleção é garantir o alinhamento entre a pessoa e o cargo, tá? Isso significa
escolher alguém cujas características estejam adequadas às exigências da função. Esse alinhamento, ele envolve dois tipos de competências. As competências técnicas, que dizem respeito ao conhecimento e à capacidade de executar tarefas, e as competências comportamentais, que envolvem atitudes como trabalho em equipe, responsabilidade, disciplina e adaptação. Tá? Então, uma boa seleção, ela considera os dois aspectos. Não adianta o candidato ter conhecimento técnico e não possuir um comportamento adequado. E vice-versa, né? Também não adianta ter um comportamento maravilhoso, e não ter o conhecimento técnico, né? Então você precisa ter essas duas coisas alinhadas, tá? O melhor resultado ele ocorre quando há um equilíbrio entre competência técnica e comportamental. Por exemplo, imagine contratar um operador de máquina extremamente qualificado tecnicamente, mas que não segue os procedimentos de segurança. É um risco para a empresa, não é? A seleção de pessoas, ela pode ser analisada sob a ótica da engenharia de produção, né? Primeiro, estamos lidando com gestão de risco. Cada contratação envolve incerteza. E o objetivo é reduzir a chance de erro. Segundo, buscamos reduzir a variabilidade. Quando selecionamos bem, nós diminuímos as diferenças indesejadas no desempenho entre os colaboradores. E terceiro, a decisão ela deve ser baseada em critérios. Tá? Isso a gente já viu, né? Assim como os processos produtivos, é, nós não tomamos decisões aleatórias, né? Nós utilizamos parâmetros, padrões, evidências. Portanto, a seleção ela funciona como um processo decisório estruturado, muito semelhante aos sistemas que vocês já estudaram em engenharia de produção. Tá? As técnicas tradicionais de seleção elas são mais utilizadas nas organizações. Tá? A análise curricular é o primeiro filtro. Então, você manda o currículo lá, a empresa avalia a sua formação, sua experiência e o histórico do candidato. Tá? A entrevista, ela permite aprofundar as informações e entender melhor o perfil de cada candidato. Tá? Os testes técnicos, eles ampliam a capacidade de executar tarefas específicas do cargo, né? E os testes psicológicos ajudam a analisar aspectos comportamentais e características individuais. Essas técnicas, quando bem aplicadas, elas formam a base do processo de seleção e permitem uma avaliação mais completa do funcionário, né? A entrevista estruturada é um modelo em que todos os candidatos respondem as mesmas perguntas. Tá? Então, isso garante padronização no processo. Com isso, nós conseguimos comparar os candidatos de forma mais justa. Por quê? Porque todos foram avaliados sob as mesmas condições, sob as mesmas perspectivas. Além disso, a entrevista estruturada utiliza critérios definidos previamente. Ou seja, nós sabemos exatamente o que estamos avaliando em cada resposta. Isso reduz o risco de subjetividade e aumenta a confiabilidade da decisão. Por isso, essa é uma das técnicas mais recomendadas dentro do processo seletivo. Tá? Depois, a gente tem os testes e simulações. Né? Os testes e simulações eles têm como objetivo aproximar o processo seletivo da realidade do trabalho. Aqui não se avalia o que o candidato diz, mas o que ele realmente consegue fazer. A avaliação prática ela permite observar a execução da tarefa semelhante às que serão realizadas no dia a dia. Isso aumenta a confiabilidade da análise. Por quê? Porque reduz a diferença entre teoria e prática. Uma coisa é ele ter a formação técnica, outra coisa é ele ter a capacidade de executar aquilo no dia a dia. Tá? Então, isso aumenta a confiabilidade da análise. Por quê? Porque reduz a diferença entre teoria e prática. Tá? As simulações elas vão além, criando situações
reais ou próximas à realidade para observar o comportamento do candidato. Dessa forma, nós conseguimos avaliar o desempenho, tomada de decisão e a capacidade de adaptação em um contexto mais próximo do trabalho, tá? Mas nós também temos limitações, tá? Limitações dessas técnicas tradicionais. As técnicas tradicionais, elas são importantes, mas elas possuem limitações. A principal delas é a subjetividade. Tá? Quando o processo não é bem estruturado, a avaliação pode depender mais da percepção do avaliador do que de evidências concretas. Tá? Outro ponto é a falta de critérios claros. Tá? Sem critérios definidos, cada candidato pode ser avaliado de uma forma diferente. Isso compromete a justiça e a consistência do processo, tá? Como consequência, o que você tem? Uma baixa confiabilidade na decisão. Ou seja, aumenta o risco de escolher um candidato que não é adequado para o cargo, tá? Por isso, é fundamental estruturar bem o processo seletivo e definir critérios claros, critérios objetivos de avaliação. Vocês já participaram de alguma entrevista que parecia totalmente subjetiva? Né? Você responde um questionário, você não sabe o que está acontecendo ali, você responde algumas perguntas, você não entende nada, enfim. Vocês já participaram de algum processo assim? Hum, responde aí, tá? Então, a seleção ela tem por competência é, a seleção por competências, ela representa uma evolução do processo tradicional, tá? Aqui o foco está em quê? Está nas competências do candidato que são formadas por três elementos: conhecimento, né, que é o saber, ou seja, aquilo que a pessoa aprendeu; a habilidade, que é o saber fazer, capacidade de aplicar esse conhecimento na prática; e a atitude, que é o querer fazer, envolvendo comportamento, postura, iniciativa. Tá? Então, uma seleção eficaz, ela considera esses três aspectos de forma integrada. Isso por quê? Porque o desempenho no trabalho depende não apenas do conhecimento, mas também da capacidade de aplicar, da decisão de agir e tudo mais. Tá? É, A entrevista por competência, ela parte de um princípio muito importante, né? O comportamento passado é um dos melhores indicadores do desempenho futuro. Pensa nisso, né? Por isso, o foco deixa de ser perguntas genéricas e passa a ser perguntas situacionais, tá? Em vez de perguntar, você trabalha bem sob pressão? A gente costuma perguntar, conte uma situação em que você precisou trabalhar sob pressão e como você agiu. A gente quer ouvir o que o funcionário fez, né? Qual foi o comportamento dele no passado diante da experiência que ele disse ter, tá? Esse tipo de pergunta permite identificar evidências reais do comportamento, tá? Com base nessas evidências, nós conseguimos ter uma previsão mais confiável do desempenho do candidato no cargo. Ou seja, nós saímos da opinião e passamos a trabalhar com fatos. E aí a gente tem um mapeamento das competências, né, que é uma etapa fundamental antes da seleção. Primeiro, nós fazemos a definição de requisitos do cargo, ou seja, identificamos exatamente quais competências são necessárias para desempenhar bem a função. Depois, nós fazemos o quê? Nós garantimos o alinhamento estratégico. Essas competências precisam estar conectadas com os objetivos da organização. Por fim, nós estabelecemos critérios objetivos de avaliação. Isso significa que nós sabemos exatamente o que será avaliado em cada candidato. Na prática, é como definir as especificações de um processo produtivo antes de iniciar a operação. Sem esse mapeamento, a seleção ela tende a ser mais subjetiva e menos eficiente. Tá? E quais são os impactos da má seleção?
né? Uma decisão errada na seleção gera impactos, eh, de maneira geral, relevantes para a organização. Por quê? Porque ela vai ter que repetir o processo, né? Primeiro, nós temos os custos diretos, né? Com recrutamento, treinamento e até o desligamento do colaborador. Depois, os custos indiretos, que muitas vezes são mais difíceis de medir. Por exemplo, a queda na produtividade, o retrabalho, conflitos na equipe, impacto no clima organizacional. Além disso, existe o risco operacional. Em alguns contextos, especialmente indústria, uma escolha inadequada pode comprometer a qualidade do produto, a segurança e o funcionamento do processo. Ou seja, uma má seleção, ela não afeta apenas o indivíduo, mas afeta o sistema organizacional como um todo. Tá? Vamos supor uma situação: a empresa contrata um operador de máquina com um excelente currículo. Após 2 meses, erros operacionais frequentes, dificuldade de trabalho em equipe, baixa aderência aos procedimentos. Pergunta para análise: onde que o processo de seleção falhou? É. Vamos aplicar o que a gente viu até agora em um caso prático? Tá? Então, uma empresa contratou um operador de máquina com um excelente currículo, uma experiência, uma formação muito boa, tudo aparentemente adequado. Mas após 2 meses começaram a surgir os problemas, né? Os erros eram muito frequentes, dificuldade de trabalhar em equipe, baixa aderência aos procedimentos, né? Ou seja, tecnicamente parecia um bom candidato, né? Mas na prática o desempenho não foi satisfatório. Agora eu pergunto para vocês, onde que o processo de seleção falhou? E aí eu quero ouvir a resposta de cada um, né? Foi na entrevista curricular? Foi na análise curricular? Foi na entrevista? Foi na falta de avaliação comportamental? Ou foi na ausência de critérios claros que o sistema falhou? Pense nisso por um momento, né? Esse exemplo ele mostra exatamente o que discutimos na aula, tá? A seleção ela não pode avaliar apenas conhecimento técnico. É necessário avaliar comportamento, atitude, aderência ao contexto da organização. Quando esse alinhamento não acontece, o impacto aparece rapidamente no desempenho dos resultados. Tá? Então vamos concluir aqui. A seleção de pessoas ela deve ser vista como uma decisão estratégica e não apenas operacional. Ela impacta diretamente nos resultados da organização. Quando bem conduzida, contribui para o processo de redução de risco organizacional, diminui a probabilidade de erro de contratação, né? Além disso, ela influencia diretamente a produtividade e a qualidade dos processos. Ou seja, selecionar bem significa construir equipes mais eficientes, reduzir desperdícios, melhorar os resultados como um todo. Por isso, a seleção é uma das decisões mais importantes dentro da gestão de pessoas. Tá bom? Por hoje é isso. Muito obrigado. Até a próxima aula.